Antes de convidar a professora Sandra, eu gostaria de informar para vocês que as perguntas também serão escritas. Por favor, escrevam as suas perguntas e encaminhem para a gente. Agora eu convido a professora doutora Sandra Chaves, que vai falar sobre desigualdades e insegurança alimentar. A professora Sandra é professora da graduação e pós-graduação da Escola de Nutrição da UFBA, coordenou a Rede Brasileira de Pesquisa em Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional, a Rede Pensan. É membro do Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional como observadora, representando a referida rede, e membro do Conselho Estadual de Segurança Alimentar e Nutricional do Estado da Bahia como sociedade civil. A professora Sandra trabalha no momento, juntamente com a SEI, na elaboração de um indicador de risco de insegurança alimentar com base nos dados do CadÚnico, cedido pela SEADES. Obrigada, professora. É isso. Então, boa tarde. Eu gostaria primeiro de parabenizar, a SEI pelo grande momento, de somar 30 anos com essa produção, com essa qualidade do trabalho. Agradecer pela oportunidade de estar aqui, de participar desse evento. Eu estava me perguntando por que a Lucy me deixou por última, Já o tempo premido, os 20 minutos já vão virar 10 daqui a pouco, Tal, não, vão me garantir, porque eles falaram 20 minutos, para todo mundo foi difícil, para mim vai ser terrível. Mas eu entendi, porque falar de fome e insegurança alimentar é falar um pouco de tudo isso que passou aqui, como resultante, como uma grande síntese da violação de um conjunto de direitos, E os desafios territoriais, econômicos, sociais, todos estão dados, Eu tenho trabalhado, como o Lucy falou, nossa equipe, com a SEI, porque nós sabemos que temos milhões de pessoas passando fome na Bahia. Quem são? Onde estão? Precisamos chegar nessas pessoas, E os indicadores são muito globais. A gente não conseguiu fazer uma pesquisa domiciliar em todo o estado, Então, há possibilidades, estamos já bem avançados nisso, E nós vamos conseguir territorializar o problema, mais do que isso, personalizar, saber quem é quem, E poder dirigir a política pública melhor. Então, para mim é uma grande oportunidade poder estar aqui debatendo com vocês esse tema. Seguinte, então, organizei a minha fala, deixa eu ver se eu vou estar certo aqui, Lucy, socorro. Qual é o negócio que anda? Aqui? Esse. Abaixo? Bom, eu designei a minha exposição como Desigualdades em Segurança Alimentar. Não está indo. Agora eu apaguei. Passe para mim, pronto. Eu sou população idosa, um pouco tecnológica. Então, desenvolvi em 3 momentos. Um pouquinho de conceitos para que possamos homogeneizar sobre o que estamos falando. E alguns dados que vão se somar com aquele debate que foi trazido aqui, de falar um pouco das permanências, das persistências de problemas no nosso país. E que isso, no nosso país e na nossa região, e que torna todo o debate que estamos fazendo aqui sobre planejamento e desenvolvimento regional ainda mais desafiante. Então, um pouco sobre insegurança alimentar, direito humano e soberania alimentar, algumas questões conceituais, pode seguir. Depois, sobre insegurança alimentar no Brasil, diferenças regionais e a situação na Bahia, Então, dados, o que a pesquisa, pode clicar, por favor, o que as pesquisas revelam. E, por último, o terceiro bloco, as desigualdades definindo as várias fomes dessa população vulnerável, O que aprendemos para melhor planejar mudanças, se queremos mudar. Então, falando sobre o que estamos falando, eu trouxe aqui, pode clicar, alguns conceitos que são centrais. Existe uma lei orgânica de segurança alimentar,
aprovado em 2006, que estabelece que segurança alimentar é a realização do direito humano à alimentação, do direito de todos ao acesso regular e permanente a alimentos de qualidade, em quantidade suficiente, sem comprometer o acesso a outras necessidades essenciais, tendo como base práticas alimentares promotoras da saúde, que respeitem a diversidade cultural e que sejam ambiental, cultural, econômico e socialmente sustentáveis. Não é pouco, né? Isso foi construído pela sociedade brasileira, pela sociedade civil nos movimentos a partir da ação da cidadania contra a fome e a miséria pela vida. Então, é um conceito extremamente amplo, que está fundamentado no direito humano à alimentação, que é o direito, que é parte dos direitos fundamentais da humanidade, refere-se a um conjunto de condições necessárias e essenciais para que todos os seres humanos, de forma igualitária e sem nenhum tipo de discriminação, existam e desenvolvam suas capacidades e participem plenamente e dignamente da vida em sociedade. E nada disso se consegue sem soberania alimentar, que é exatamente o direito de cada país de definir o que vai produzir, como vai produzir e como vai distribuir o alimento na sua sociedade. Então, quando estamos falando de segurança alimentar, estamos falando dessas três desses campos de tensões, né, e de embate. Seguindo, por favor. Então, o oposto da segurança é a insegurança. É a violação dos direitos humanos, que é dado também pelos limites da soberania alimentar. O que é que nós pesquisamos? Nós classificamos a insegurança alimentar em leve, né, quando a família define o responsável pela família, em geral a mulher, provedora, protetora, né, ela refere que tem preocupação de faltar dinheiro para comprar comida. É leve. Quando ela registra que o dinheiro já é insuficiente para garantir a qualidade e a quantidade para todos, é moderada. Quando há fome, quando as pessoas deixam de comer 1 dia, 2 dias, 3 refeições, e isso também atinge a criança, nós chamamos de fome. É assim que medimos. E tudo isso é reflexo de múltiplas desigualdades que atravessam a nossa sociedade, como já vimos aqui. Seguindo, eu trouxe esses mapas. Esses 2 primeiros mapas são de 1946, elaborados por Josué de Castro e publicados no livro Geografia da Fome. O que ele mostra? O primeiro mapa é um mapa de carências nutricionais. Anemia ferropriva, hipovitaminose A, deficiência de cloreto de sódio, de vitamina C. Observe a concentração das bolinhas da região norte e nordeste. Não, muito bem. Estou tremendo um pouquinho, né? Agora tudo bem. E no segundo, são o mapa das áreas alimentares no Brasil, que ele definiu que ele dividiu o Brasil em 5 regiões. Então, ele quer áreas de fome endêmica, áreas de epidemias da fome e áreas de má nutrição. Observe a separação do centro-sul, do norte e nordeste do país. 1940. A gente está falando de 80 anos atrás, né? E quando olhamos o mapa da distribuição do percentual de domicílios em insegurança alimentar grave em 2004 e 2020, olha lá a distribuição. Onde está mais vermelho, onde tem mais de 10% de domicílios em insegurança alimentar grave compatível com fome. Então, observe que a gente está falando de uma grande permanência, de uma persistência do problema da fome em nosso país. Seguindo, esse gráfico, eu gosto de mostrar logo, porque eles nos ensinam o seguinte: nós sabemos tirar pessoas da situação de fome. Esse país foi capaz de fazê-lo, né? Em 2004, nós tínhamos 64,8% da população
em segurança alimentar. Não tenho nem preocupação de faltar dinheiro para comprar comida. E tínhamos 9,5% quando começamos a fazer essa pesquisa no Brasil, em insegurança alimentar grave. Com as políticas públicas daquele primeiro mandato do governo Lula, onde a segurança alimentar foi prioritária, vários programas, agricultura familiar, programas de educação, programas de renda, tudo que a gente conhece, nós corrigimos, aumentamos para 69,6% de domicílios em segurança alimentar no país. Seguimos, reduzimos a insegurança grave para 6,6%. Em 2013, alcançamos o nosso melhor resultado. 77% dos domicílios em segurança alimentar. Portanto, um número em cada 10, quase 8, não viviam em segurança, né? E nós conseguimos reduzir a insegurança grave para 4,2% dos domicílios. Com isso, o Brasil saiu do mapa da fome e da FAO. Mas o sonho durou pouco. Quando chegou em 2018, nós já estávamos com apenas 63,3% de domicílios em segurança alimentar. Abaixo do ponto inicial da curva, 64,8%. A bolinha ali nos lembra do golpe, do impeachment, das mudanças das políticas públicas, paralisia, suspensão e tal. Isso é muito importante para dizer que não chegamos na situação que alcançamos em 2022 por conta só da pandemia. Eu sempre falo que é o pandemônio. Foi toda a destruição de um modelo, né, econômico, de um modelo de políticas sociais que foi gerando essa fome. Claro, veio a pandemia, e não é só a pandemia, é o equívoco na gestão da pandemia, né? A falta de responsabilidade, né? Então, nós chegamos a um drástico cenário de pouco mais de 40% de domicílios em segurança alimentar no país. Lembrando que essa pesquisa de 2020, 2021, 2022, foi feita pela rede que eu então coordenava, porque o governo federal da época suspendeu qualquer tipo de recurso para pesquisa. Então, nós conseguimos, com o apoio de agências internacionais, realizar esse estudo no Brasil, que não foi reconhecido, é claro, né? Bom, mas aí demos uma voltinha, né? Conseguimos recuperar o governo democrático e já em 2021, 2022... nós chegamos a 33 milhões de brasileiros passando fome em 2021, 2022, que foi um número que foi muito trabalhado na campanha eleitoral naquele ano, né? Mas em 2023, já com o governo reassumindo a sua função de produzir a pesquisa, produzir os resultados, nós tivemos um aumento da segurança alimentar para 72,4% dos domicílios. Não alcançamos o melhor resultado de 2013, mas estamos bem, e reduzimos a insegurança alimentar para 4,5%. Então, uma das coisas que a gente aprende, analisando esses dados como conjunto, é que sem política pública, sem Estado, não há combate à fome, né? Você tem que ter política pública e tem que ter Estado, porque a sociedade sozinha não vai. Por favor. Aqui, vou apontar algumas desigualdades que estruturam o fenômeno da fome. Primeiro, a fome, ela é fortemente rural, né? Então, o percentual de domicílios em segurança alimentar é maior na zona rural do que na zona urbana. Nós temos na Bahia uma forte concentração de população rural. Interessante que na pesquisa de 2021, 2022, a Bahia é o único estado que tem uma amostra de pesquisa que cobre a área urbana e a área rural. Porque foi uma associação entre nós da Enúfba, o Conceia, né, a CEI, o Bahia Sem Fome, de ter um complemento, financiamento, para fazer uma expansão da amostra para a zona rural. E aí nós temos essa expressão. E nesse estado, no estudo de 2021,
a Bahia teve o menor percentual de população rural em segurança alimentar do país, 9,9%, compatível com o Sudeste. Inclusive, uma aluna minha está estudando por que isso. Depois reverteu, já não está mais assim tão bonitinho, né, Rodrigo? Então, vemos que há uma questão rural importante a considerar. Seguindo, por favor. Aqui, comparando por regiões, né? Então, já pegando o dado de 2023, que foi o dado melhor das últimas décadas, que melhorou, né, em função do descalabro de 2020, 2021, 2022, ainda assim, nós vamos ter Norte e Nordeste em torno de 60% de domicílios em segurança alimentar, 7,7%, 6,2% de insegurança alimentar grave. E a desigualdade está lá. Sul, 83% de segurança alimentar. Centro-Oeste, 75,7%. E Sudeste, 77%. Isso vai dialogar com o modelo de desenvolvimento econômico, né, com o crescimento e tal. Seguindo, então, desigualdade. Agora, trazendo para o Nordeste, esse dado eu não tenho ainda de 2023, é de 2021, 2022. Se o Brasil como um todo tinha 41,3% dos domicílios em segurança alimentar, 28% em segurança leve, 15,2% em moderada e 15,5% em segurança alimentar grave, fome, o Nordeste tinha 31,9% em segurança alimentar, então abaixo do Brasil. Mas observe que dentro do Nordeste nós temos situações muito diversas, como já foi apresentado também economicamente. Então, nós temos o Rio Grande do Norte com 51,2% dos domicílios em segurança alimentar, dado de sul do país, né? Então, é Nordeste, mas foi possível ter mais segurança alimentar. Temos situações também piores, né? A Bahia ficou com 37,4% de segurança alimentar e 11,4% de insegurança alimentar grave. Chamando a atenção que aquela faixa amarela da insegurança alimentar leve é gravíssimo, porque é a preocupação. Se alguém perder emprego, foi. Qualquer redução de renda, ele cai para moderada e para grave. 5 minutos, é impressionante. Podemos seguir. Aqui, essa curva na Bahia, depois eu vou pular bem rápido, né? Então, o percentual de domicílios baianos, segundo o gradiente de insegurança alimentar de 2004 a 2023. Então, nós começamos com 50,2% em insegurança alimentar, todos os níveis, fomos descendo, chegamos a 2013 a 37,8%, pandemia, um escândalo em 2022 e estamos caindo agora. Mas ainda temos, né, 60% dos domicílios em insegurança alimentar, né? Destes, 6,1% em insegurança alimentar grave, enquanto o Brasil é 4,1%. Então, temos um desafio imenso pela frente. Seguindo, alguns detalhes só para chamar a atenção, pode clicar, é que, como em todo o país, a insegurança alimentar e nutricional tem gênero, né? E os domicílios chefiados por mulheres e mulheres solo são aqueles que mais sofrem insegurança alimentar, né? As mães de filhos solo são as que mais sofrem. Pode seguir. A insegurança alimentar, ela também tem raça e cor. E os domicílios chefiados por pessoa de raça parda ou preta, que são a maioria na Bahia, são aqueles mais sensíveis à insegurança alimentar total e à insegurança alimentar grave. Ao ponto de chegar, aqui, olha, 36% de insegurança alimentar se a pessoa de referência for branca e 46% ou for preta e 46% se for branca. Uma diferença muito importante, né? A diferença também é muito importante. Então, essa aqui, pode passar. Pode avançar. Essa é a pirâmide que mostra a distribuição da segurança alimentar e insegurança alimentar segundo gênero e raça, né? Então, quando falamos de segurança alimentar, a base da pirâmide, como a professora nos ensinava, né, onde está a maior concentração,
são domicílios que a pessoa de referência é o homem branco. Daí a mulher branca, daí o homem negro, e lá na ponta, o menor possível, a mulher negra. Quando falamos de insegurança alimentar, é exatamente o contrário. Por favor, Luci, eu vou chamar a atenção desse dado, porque a gente diz, vamos fazer política educacional. Ótimo, temos que fazer política educacional. Mas o que esse estudo mostra? Mesmo dentro do grupo de mais de 8 anos de estudo, a mulher negra tem menos segurança alimentar que a mulher branca. Então, não adianta só prover acesso à educação. Se eu não prover acesso ao mundo do trabalho, qualificado, com os mesmos direitos e com a mesma renda. Né? E não estamos falando de acesso ao alimento, ainda, de política de abastecimento. Quando pensamos lá em segurança grave, lá, para a mulher com 8 anos de estudo, se ela for branca, 8,3% de domicílios em segurança alimentar. E 15,9% se ela for negra. Situação de trabalho, também vai mostrar a mulher negra em segurança alimentar grave, esse dado, viu? A mulher negra tem 48,1% de insegurança alimentar grave no trabalho formal. Dentro do trabalho formal, os outros trabalhadores formais, olha, tem muito mais problemas, né? Quando a gente chega aqui na situação de desemprego também. Então, o que a gente quer mostrar com isso, pode seguir, é que há uma desigualdade de gênero, de raça, de sexo, territorial, que é importante para ser enfrentada. Então, eu destaquei aqui nesse último, alguns pontos que precisam ser pensados para o planejamento com desenvolvimento integrado que possa promover efetivamente a cidadania. Tudo que nós vimos aqui apontou muito para várias injustiças, né? A injustiça, a desigualdade ambiental, que não vai dar tempo de trabalhar aqui, né? A racial, a de gênero, a social e econômica. Então, de certo, nós precisamos superar desigualdades no acesso de qualidade a tudo, a alimento, a educação, a habitação, alimentar e nutrir de forma saudável e educar para a saúde e cidadania a questão do direito humano à alimentação, que nossa população é totalmente desprovida do sentido desse direito, né? Potencializar o que vem dando certo, conhecer e compartilhar experiências exitosas, sabemos que existe, e uma região, o exemplo lá do Rio Grande do Norte, com mais de 50% de domicílios em segurança alimentar. Promover a segurança alimentar universal, trabalhar muito o espaço da escola como um espaço da segurança alimentar, superar racismo e sexismo estruturais, entender a segurança alimentar, não a inteligência artificial, como violação de múltiplos direitos, né? Ela é uma grande síntese, porque quando chega a passar fome já faltou tudo. Então, os desafios é a perseverança e estabilidade da ação pública e social, porque vimos naquela curva que quando a gente tem interrupção, né, fragilidade da democracia, interrupção da política pública, nós temos uma piora da situação de segurança alimentar. O desafio de sempre são políticas públicas emergenciais associadas com políticas estruturais, políticas transversais em que Estado e sociedade possam se juntar contra a fome, como sonhava Herbert de Souza desde a ação da cidadania contra a fome e a miséria pela vida. E como a colega que me antecedeu perguntava, que política? Para quem? Para quê? Onde e como? Eu acho que esse é o desafio que nós também trabalhando junto para poder localizar essas pessoas e fazermos a mudança necessária. Muito obrigada.